Olá pessoal, suboficial Paulo Santana. A gente está no programa de RHL e agora com o tema Rosa das Virtudes. Nesse vídeo eu peço já a você, se não está no grupo do Telegram, você entrar, pega aí o acesso, o link, entra para a gente debater. E esse mapa mental também eu estou disponibilizando lá no grupo. Se vocês observarem em relação à nossa folha de informação, a ordem, tá, das virtudes aqui, eu alterei aqui para que dá um pouco mais de sentido dentro do que eu vou passar aqui para vocês. Então, eu achei melhor na ordem que eu coloquei no mapa mental e eu vou comentar isso com vocês agora aqui nesse vídeo, tá? Então, vamos lá. Rosa das virtudes. E de cara, a primeira virtude, na verdade, é um conjunto de virtudes que o militar deve manifestar. Então, a primeira eu já coloquei aqui. Deixa eu levar um pouquinho mais para o canto. Isso. A primeira eu já coloquei aqui a honra. Por que eu coloquei a honra? Porque você tem que guardar que já diz assim, ó. Ela é a virtude por excelência. Então, a virtude por excelência é a honra. Então, eu já coloquei ela aqui em cima, com a primeira. Para você já saber. Eu expliquei a primeira, foi a honra, porque a honra é a virtude por excelência. Se perguntar isso, você já sabe. Porque dentro da honra está contida todas as outras. Ela está acima da vida, é o patrimônio da alma. Ela induz a prática do bem, da moral e da justiça. Prática do bem, da moral e da justiça, honra. Ela exige o sentimento do que é justo e respeitável para a elevação de quê? Da dignidade e bravura, para afrontar o perigo na sustentação da verdade e direito. Exemplo disso, esse textozinho que está aqui exige o sentimento que é justo e respeitável para a elevação da dignidade e bravura, para afrontar o perigo na sustentação da verdade e direito. O que significa isso? Traduzindo, é o que aconteceu com o nosso marinheiro Marcílio Dias, na Guerra do Paraguai, quando ele se sacrificou lá em prol da verdade, do direito, do que afrontou o perigo, tá? Pela sua dignidade e bravura, para não deixar que a bandeira do navio fosse arriada. Então ali ele representou esse texto aqui. Então a gente tem como exemplo o marinheiro Marcílio Dias, que não deixou a bandeira do navio ser arriada, e eu quero que você guarde muito isso. Por que ele não deixou a bandeira ser arriada? Pela sua virtude da honra. Logo após eu trouxe o patriotismo. Por quê? Porque todo esse contexto que eu te falei também pode dar meio que você pode ficar meio balançado em relação ao patriotismo, mas é a honra. O patriotismo ele é o sentimento irresistível que prende o indivíduo aonde? A terra que ele nasceu. Lembra sempre que vai ter alguma coisa assim, a terra que nasceu, ao local, enfim. E é também, isso aí internamente, é um sentimento que nos prende à terra que nós nascemos. Externamente, é quando a gente manifesta aquele sentimento, aquela emoção de ouvir o hino nacional, de ver a bandeira brasileira, entendeu? Então, numa questão, por exemplo, do navio lá, a bandeira brasileira, a emoção de ver a bandeira é patriotismo. Mas o que levou ele a ir lá lutar, enfrentar o perigo para não deixar a bandeira do navio ser arriada na guerra, foi a honra. A gente tem logo em seguida, eu botei aqui a abnegação, que é a regeneração de si mesmo e a disposição de se colocar a serviço dos outros, com o sacrifício dos próprios interesses. E por que eu trouxe aqui essa daí? Porque não é espírito de sacrifício. O sacrifício dos próprios interesses é a abnegação. O sacrifício dos próprios interesses é a abnegação. Você sacrifica seus interesses em prol do servir. É a consequência de servir alguém, de servir a pátria. Ela inclui, aí no caso aqui, a abnegação é a base de todas as virtudes. Qual é a virtude por excelência? A honra. Qual é a base de todas as virtudes? A abnegação. Por isso que eu já trouxe ela aqui para cima. E logo após a abnegação, eu trouxe também o espírito de sacrifício, exatamente porque a gente já tocou num sacrifício dos próprios interesses, que não é o espírito de sacrifício, é a abnegação, quando você sacrifica os próprios interesses. E o que é o espírito de sacrifício?
O espírito de sacrifício é quando você faz tudo em prol do cumprimento do dever. Tudo em prol do cumprimento do dever. E aí tem um textozinho, uma máxima lá que diz assim, ó, quem não é fiel no pouco, também não vai ser no muito, né? Esse é o espírito de sacrifício. O espírito militar eu trouxe também para cá para ficar já próximo do espírito de sacrifício, porque tem espírito também, mas para você entender que o espírito militar, ele já é aquela coisa que impele o militar a cumprir os seus deveres e obrigações. Entenda bem, tudo em prol do cumprimento do dever, espírito de sacrifício. O que impele você cumprir o dever? Que impele é o espírito militar. Então, o espírito militar te impele a cumprir o dever e o espírito de sacrifício, ele já leva você a fazer tudo pelo cumprimento do dever e da obrigação. Ok? Vamos lá. Aqui também nós temos a tenacidade que eu trouxe para cá, porque a tenacidade tem a ver com vontade. Vontade. É você dominar, é o poder da vontade. É você querer longamente sem trégua, né? Insistência. Olha só, presta atenção nisso. É o ânimo perante o obstáculo e a vontade de superar. Então isso daí é você sempre querer ir além. Isso é tenacidade. É sempre você querer, não tem como, mas eu vou ultrapassar essa barreira. É a vontade de querer vencer, de querer ter sucesso. Isso é tenacidade. Eu gosto muito dessa virtude e gostaria que você lembrasse disso. A vontade de superar o obstáculo. Poder da vontade. Tenacidade. Tá bom? Ela se transmite quando você mantém a continuidade. Não faz isso só uma vez. Tem uma continuidade, então você transmite isso para outras pessoas. Então aqui a gente tem um conjunto agora numa sequência que vem aqui com a decisão. Decisão é o quê? É resolução, é sentença, é orientação à ação, porque se não tiver decisão a gente não sabe o que fazer. Então é isso aqui é a decisão. No trato dos militares é a que mais tende a aumentar a confiança dos subordinados. Então você quando tem poder de decisão, você aumenta a confiança dos subordinados. Lembra disso. Mas é preciso um exame da situação para você sempre estar decidindo de forma mais assertiva, não esqueçam disso também. E eu trouxe na sequência decisão, iniciativa e ordem exatamente pelo seguinte, você tomou decisão, você tem uma virtude ali, você toma decisão, você é resolutivo, você, né? Beleza, então você vai ter uma capacidade também, vai vir acompanhada a iniciativa, porque a iniciativa é o ânimo próprio para conceber e executar, introduz um aperfeiçoamento, você está sempre procurando melhorar, você vai conseguir agir nos imprevistos e inclusive na ausência do líder. Então, se você tem um poder de decisão, essa virtude da decisão, que é resolução, sentença, né? Você consegue aumentar a confiança dos seus liderados. E automaticamente você também vai manifestar a iniciativa, porque você vai estar pronto para poder agir nos imprevistos, na ausência do líder. É preciso capacidade profissional. Capacidade profissional. Confiança em si e boa orientação. Tá bom? E aí logo em seguida a gente tem aqui a ordem. Por quê? Bom, você tem uma capacidade de decisão, né? Tem a virtude da decisão, tem também a iniciativa. A ordem, ela economiza tempo, ela é providência porque conserva tempo e ela orienta o espírito e promove segurança. Ordem, você organiza. Isso é o que diz a nossa virtude da ordem. E logo em seguida eu queria que você lembrasse, aqui eu vou trazendo, a lealdade. Por que eu trouxe logo após a ordem? Porque a lealdade, ela é o devotamento a uma causa, ela é mais do que obediência à ordem, é a sincera obediência à ordem. Ela exige a manifestação das incompreensões. Se você não entendeu, você precisa manifestar que você não compreendeu. Lembra disso. Isso é lealdade. É você manifestar, olha, eu não compreendi, ou essa ordem pode ter um prejuízo. Isso é lealdade, tá? E trouxe logo junto com ela a fidelidade, porque como o nome é parecido, a gente tende a misturar uma com outra. A fidelidade, ela a despeito, né, da lealdade que você devota a uma causa, mais que obediência é sincera, você manifesta suas incompreensões quando não está claro ali na ordem. A fidelidade é você ser honesto.
A fidelidade é você opinar e agir pelo bem, isso independente até do que se te contrariar. Você fazer isso, você vai fazer, porque é sempre pelo bem, mesmo que te contrarie, ok? A fidelidade, ela impede que o militar exerça atividades extra-MB. Por que eu trouxe isso? Porque isso está lá e eu acho que essa disciplina ela tem sempre uma linha puxando aquela coisa de exclusividade. Então, eu acho que isso pode ser interessante na questão de uma pergunta de prova. Então, lembre, é na fidelidade que impede, né, o militar com a virtude da fidelidade, essa virtude impede que ele exerça, cuide de outras atividades, tá, que não a própria atividade da Marinha, tá bom? A cooperação, ela exige uma exigência para a eficiência da Marinha. Então você tem aqui, né, uma sequência aqui do seguinte: cooperação tem a ver com a eficiência da Marinha. O fogo sagrado é a alma da Marinha. Então, cooperação, eficiência da Marinha, fogo sagrado, a alma da Marinha. E o zelo? O zelo é o amor próprio e o amor à Marinha. Então, mais devagar, o fogo sagrado, além de alma da Marinha, o fogo sagrado é paixão, fé, entusiasmo com a carreira, intenso amor à Marinha, tá? Larga medida da vocação faz você ir além do próprio dever, e para transmitir o fogo sagrado, você precisa possuir ele em grande intensidade e demonstrar isso por ações, mais do que palavras, tá bom? O zelo, ele dispensa autopreparo. Você lembra aqui, ó, aqui em cima aqui, opa, deixa eu voltar aqui, a iniciativa não, decisão, opa, calma aí. Iniciativa, é preciso capacidade profissional, não é? Ao contrário da iniciativa, o zelo não requer, tá? Ele não requer um autopreparo, ele dispensa um autopreparo. O zelo é pura e simplesmente, ele deve ser comum a todos, e ele é uma consequência do amor próprio e do amor à Marinha. Ele é uma consequência, não é o amor, é uma consequência, né? Você tem como consequência o amor próprio e o amor à Marinha. Vai nos conduzir à dedicação ao serviço. É a autêntica expressão do dever. A autêntica expressão do dever. A aceitação de que servimos a nação e não as pessoas. É sempre você fazer a melhor forma possível, do jeito que você consegue fazer. E a gente serve a nação e não a pessoas. Aqui temos ainda, para fechar, a coragem, que é o domínio do medo, é o destemor em combate. E a gente tem também, não esqueça, a coragem moral, que ampara os homens nas crises. É a manutenção intransigente do rumo moral, custe o que custar. E a disciplina é a força de coesão de qualquer coletividade. Qualquer coletividade, a força de coesão é a disciplina. Ela manifesta-se basicamente, a disciplina, pela obediência às ordens do superior, a disciplina, a obediência às ordens do superior, pela utilização total das energias em prol do serviço, pela correção de atitudes e a cooperação espontânea, e aqui tem um final, é a inseparável da hierarquia, que a disciplina ela é inseparável da hierarquia, tanto que a base das nossas Forças Armadas é hierarquia e disciplina. Então aqui a gente fecha a Rosa das Virtudes. Eu trouxe numa nova sequência, extraí o que eu achei mais interessante do texto de cada uma delas, e no nosso resumão eu vou trazer aqui o que eu acho mais importante delas, na verdade, quais delas eu acho mais importante para a questão de uma cobrança em prova. Então vamos que vamos, muito obrigado. Aqui a gente encerra a RHL. Obrigado que você ficou até aqui. Curte o canal, né? Se inscreva no canal, curte o vídeo para você receber a notificação do resumão. Vamos que vamos, fica com Deus, suboficial Paulo Santana.